Estaremos agora transmitindo a celebração da Sexta-feira da Paixão do Senhor. A celebração se inicia em silêncio e você pode nos acompanhar pela transmissão aqui na Paróquia São Pedro Apóstolo. Iniciemos então com silêncio, pois é com ele que nós contemplaremos o mistério da paixão, da cruz do Senhor. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de vós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor
fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosqueiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis marcerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e a ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Amém. Salmo responsorial. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos
mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ó Pai, as mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e nos recebeu na luz. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João.
Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse. Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhes a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogais? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora,
o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levei-o a vós, mesmo para crucificá-lo, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César.
Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão a César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgata. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa.
Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um, e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes, de maneira especial, me dirijo nesse momento a você, irmão, irmã, que nos acompanham neste momento pela transmissão realizada aqui pela nossa PASCOM, aqui da paróquia São Pedro, da Vila Oratório, aqui da Moca, em São Paulo. Nós estamos celebrando o Tríduo Pascal. Ontem celebramos a Ceia do Senhor, quando olhamos e aí celebramos o Tríduo em todos os seus momentos, de uma forma unitária, mas em particular ressaltando o mandamento novo que Jesus nos concedeu, especialmente simbolizado naquele gesto lava-pés. Celebrávamos o dom do sacerdócio, rezávamos pelos padres e também agradecíamos a Deus por esse dom à sua igreja. E a comunidade, dessa forma, percebia que era chamada a ser uma comunidade servidora no mundo, em meio a esse mundo, com todas as suas dificuldades, seus desafios, para que assim, testemunhando Jesus, vivendo segundo o amor novo, o mandamento novo do amor,
pudesse contribuir para que a nossa sociedade avançasse e vivesse segundo o projeto do Pai, conforme irmãos, em relações marcadas pela fraternidade e pela solidariedade. Hoje nós estamos celebrando a paixão e morte de Jesus. Aqui essa celebração foca a sua morte, foca a entrega de Jesus Cristo, de Deus, por todos nós, por toda a humanidade. Somos chamados de fato a contemplarmos Deus nesse gesto impensado para todos nós, que é loucura para muitos, de Deus que se encarnou entre nós e morreu, terminou a sua jornada aqui entre nós numa cruz, como acabamos de ouvir neste relato. Deus, desde o início, irmãos e irmãs, entrou no nosso mundo de uma forma assim, muito sutil, encarnou-se de uma forma muito sutil, numa filha do povo de Judá, em Nazaré. Depois ali cresceu e na sua missão, durante a sua missão, nunca procurou frequentar os lugares mais benquistos, de maior prestígio neste mundo, mas preferiu sempre estar entre os mais necessitados, os pobres, os sofredores, os doentes, procurando libertar a todos, fazendo com que chegasse o amor misericordioso para com todas as pessoas. Deus sempre trilhou por esse caminho, o caminho do sofrimento humano. Trilhou fazendo-se solidário, procurando libertar as pessoas, ajudando a dar um alento às pessoas para que elas pudessem enfrentar essas dificuldades, ou não obstante as dificuldades, com a força dele, passarem, avançarem, cumprirem suas jornadas e se realizarem nesse mundo. Então, irmãos, o primeiro momento, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui nesta fala, em relação à contemplação da cruz, da morte de Deus na cruz, é que ali, na cruz, em Jesus, ensanguentado, desfigurado, derramando o seu sangue por nós, de braços abertos na cruz, é a solidariedade de Deus para conosco. Deus se mostra profundamente misericordioso para com cada um de nós, no nosso sofrer, e se faz solidário com os nossos sofrimentos, diante das nossas dificuldades, especialmente nesses tempos, que fica bem claro para todos nós, o sofrer, a limitação, a fragilidade, a vulnerabilidade de cada um de nós, todo o sofrer que implica essa introdução, esse obstáculo, esse stop aí na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus está aqui conosco, não estamos sós. Deus não nos deixa sós. É duro, quando em meio às dificuldades, nós, eu, você, cada um, pensa ou se sente desamparado, se sente só, diante das dificuldades que parecem pesar muitas vezes sobre os ombros, acima da sua capacidade de conduzir, de levar aquela situação, de transpor aquele momento, de passar por aqueles desafios, por aquelas limitações. Deus, na cruz, mostra isso para nós com muita clareza. Ele se faz solidário para com cada um de nós. Por isso, nesse tempo duro pelo qual passamos, Ele está conosco. Nós não estamos sós. Essa é a grande mensagem, primeiro, gostaria de ressaltar para cada um de nós, e que ela brote espontaneamente da nossa contemplação da cruz hoje, da contemplação do ressuscitado ali, Deus por nós, morto por nós, abraçando a cada um de nós. Sinta-se abraçado pelo Senhor que deu a vida por nós, derramou seu sangue por nós, que experimentou terríveis sofrimentos por nós. Deus é por nós. Deus nos ama profundamente. Na segunda leitura, inclusive, ouvimos uma passagem belíssima aqui da carta aos Hebreus, que diz que temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, como nós, com exceção do pecado. Ele conhece as nossas debilidades, conhece a dureza para nós, como é duro para nós o sofrer, como é duro para nós o sofrimento. Por isso, irmão e irmã, concluindo esse primeiro ponto aqui, não se desespere diante do sofrimento. Que você sinta-se amparado por Jesus, sinta-se com Ele ao seu lado. Jesus carrega de fato a nossa cruz. Não só nos ajuda a carregar a cruz, mas carrega por nós a nossa cruz. Por isso,
que isso, essa contemplação da solidariedade de Deus, te ajude a sentir-se confiante diante do teu sofrer, diante das tuas dificuldades. Não se sinta só, jamais. Isso é tentação, quando você se sente só, desamparado. Isso é tentação daquele que quer roubar do teu coração Deus. Quer fazer com que o teu coração não seja um lugar de Deus, de morada de Deus. Então sinta-se confiante, contemplando essa solidariedade de Deus para com o meu sofrer, para com o teu sofrer, para com o sofrer de toda a humanidade. Isso nos ajuda, temos força para avançarmos sempre, não obstante as dificuldades, e sabemos, né, que pelas nossas contingências sempre vamos nos deparar com sofrimentos menores, maiores, alguns intensos, mas jamais se desespere, jamais nos desesperemos, avancemos com o Senhor. Por isso que a cruz é um sinal de vitória para nós. Mas que é importante, ressalto isso, já tenho dito, que você tenha sempre na sua casa um crucifixo que lembre tudo isso a você, que te leve a contemplar a vitória de Jesus sobre todo o sofrer. Segundo ponto hoje, contemplando Jesus na cruz, de braços estendidos, é que com a sua morte, da sua entrega livre na cruz por amor a cada um de nós, Ele ali está perdoando todos os nossos pecados. Nesse gesto de Jesus, somos redimidos pelo próprio Deus. Recebemos gratuitamente o perdão. Esse perdão é fruto da misericórdia, do coração misericordioso de Deus. Deus ali está nos amando profundamente. Deus ali fala que Ele não olha para o que nós fazemos, para o que você faz, sobretudo de errado, mas nos ama. Deus não exige méritos da minha parte ou da tua parte para que você sejamos amados por Deus. Não. Ele, então, da cruz, ali na cruz, cancela os nossos pecados. Faz brotar para todos nós o perdão para todos os nossos pecados. Falar em pecado na sociedade hoje, né, tem um desafio muito grande, porque no contexto da nossa sociedade, com toda a liberdade, com tudo aquilo que existe hoje, no ambiente cultural do nosso mundo, parece que não tem mais lugar para falar sobre o pecado, não é? As pessoas dificilmente estão abertas a perceberem, a se voltarem para si, a baterem no peito, falar assim, eu sou pecador, a perceberem que também no seu dia a dia, nos seus atos brotam mal, nas suas atitudes muitas vezes brotam mal. Por isso que, nesse sentido, até lembro que o Papa Francisco tem falado muito sobre isso, de uma sociedade onde ninguém se responsabiliza pelas coisas, ninguém se responsabiliza pela ajuda ao outro, ninguém se responsabiliza por combater o mal. Nós estamos sempre protelando essa responsabilidade ou passando essa responsabilidade para o outro. Eu não tenho responsabilidade para com aquilo que acontece no mundo. E por isso mesmo, nós temos dificuldade, percebemos a nossa implicação nos males do mundo. Nós somos craques e temos um olhar muito crítico, muitas vezes, para percebermos os males, aquilo que está errado. Desde os políticos ou na política, desde os nossos industriais, empresários, assim por diante, mas nem sempre percebemos a nossa culpa. Os males, ou a relação dos meus atos com os males que estão no mundo. Isso é um erro muito grande, e isso faz com que muitas vezes não nos responsabilizemos com a transformação da sociedade e assim por diante. Então, da cruz também brota uma palavra que é de paz para nós. Pela cruz, Jesus, Deus promove gratuitamente a reconciliação entre nós, entre a terra e o céu, entre o homem, entre o humano e o divino. A reconciliação. Aqui, voltamos à comunhão. Temos novamente esta comunhão com Deus, que vem a nós. Deus que se coloca no nosso meio e faz com que venha gratuitamente para os nossos corações, com seu perdão, a paz. Sem esse gesto de Jesus para conosco, de Deus para conosco,
É muito difícil falar em paz se a paz não estiver dentro de nós. Se o meu coração não estiver pacificado, se o meu coração não estiver transformado pelo Senhor, se não for uma morada do Espírito Santo de Deus. Irmãos, acolhamos esse dom maravilhoso, esse perdão que brota, a reconciliação com Deus, nossa redenção que brota gratuitamente. Louvemos de fato a Deus na cruz, mediante a contemplação na cruz, porque dali, gratuitamente, quero ressaltar isso, brota para nós o perdão para os nossos pecados. Para que assim caminhemos e vivamos, caminhemos no sentido de viver vida nova no Espírito Santo, como nós já o ganhamos, já o recebemos pelo batismo, depois pelo crisma. Então, dessa forma podemos aqui contemplar também, a partir da cruz, um povo redimido, um povo reconciliado, um povo que vive em paz e que possa gerar paz no mundo. O terceiro ponto que eu quero ressaltar, mesmo decorrência nesta lógica, nesse raciocínio, é que mesmo antes, né, desse momento que se abateu sobre nós, nos trouxe tantos empecilhos, tantas limitações, nós já ansiávamos por um mundo novo. Eu acho que todos nós já acalentávamos em nossos corações o desejo de mudanças, o desejo de transformação do nosso mundo. Ansiávamos por um mundo novo. Todos nós. E eu acho que se nós recordarmos um pouquinho, olharmos um pouquinho para trás, né? Coisa de alguns dias atrás, vamos lembrar que nossa sociedade, nosso mundo, já encontrávamos sinais de que as coisas não estavam bem, que o mundo já estava adoentado, que já estava ferido. E aí, isso era muito claro na vida das pessoas, sobretudo no nosso mundo hoje, especialmente nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, como que é comum ouvir falar em estresse, em cansaços, burnout, coisas do gênero, não é? As pessoas cansadas, não é? Parece que meio enfadonhas em relação à vida, desanimadas, não é? E vemos aí tanta violência. Nós vemos, por exemplo, um mundo algo que tem trazido consequências assim, muito tristes para nós, que é essa tal de polarização política, não é? Política hoje, parece que as pessoas já não estão mais na política usando a sã razão, a crítica que própria da nossa razão. Parece que as coisas muito mais hoje, do ponto de vista da torcida, né? Eu sou desse grupo, desse lado, o outro daquele grupo, do outro lado, e aqui está tudo certo, aqui que está a verdade, do lado de cá está tudo errado, e eu quero acabar com esse, precisamos acabar com esse. O de lá é meu inimigo, esse lado aqui é meu inimigo. Cadê o diálogo? Né? Parece que estamos aí colocando algumas proposições, assumindo algumas posturas que estão inviabilizando totalmente a possibilidade de diálogo e claro, da construção de uma sociedade pacificada, unida. Não é isso que nós queremos, né? Agora, em meio a essa pandemia, como está ficando claro para nós, para todos nós, está ficando escancarado novamente, que nós temos pelo menos dois Brasis, né? Uma metade que de alguma forma tem acesso aos bens da sociedade de hoje, da civilização de hoje, né? De alguns com muito mais facilidade, outros de uma forma relativa, e um outro Brasil que está aí composto de pessoas alijadas de tudo isso, né? Aí as periferias, sem inclusive as condições materiais para viver conforme a sua dignidade. Essa é a realidade que está aparecendo aqui, não é? E vão ter que se virar aí mês a mês com R$600. Essa é a nossa realidade concreta. Então, acho que nós já tínhamos muitos indicativos de que ansiamos por transformação, ansiamos por um mundo novo. E o caminho, irmãos, que devemos trilhar, que vai nos levar à superação de tudo isso que eu estou citando aqui, alguns pontos sintéticos, é a cruz. É o caminho que Jesus aponta para nós, o caminho da cruz. A cruz, mediante a qual as pessoas, onde há reconciliação. A cruz que mostra que o caminho para a construção da paz, da justiça, daquilo que é verdadeiro e justo,
passa pela entrega de cada um na cruz. Passa pela postura de Jesus Cristo em cada um de nós, de assumir a cruz. O que é isso? Poder perder, saber renunciar a algumas coisas, entrar na cruz em prol do outro, estar na cruz para o bem do outro, para a superação dos males, para que vivamos de uma forma mais igualitária, para que permitamos a liberdade, ofereçamos a liberdade aos outros. Porque nós muitas vezes, no nosso pecado, nós nos tornamos assim muito ciosos de nós mesmos, nos tornamos aquelas pessoas que muitas vezes colocam os outros a serviço e nos esquecemos de servir os demais. Por isso, pela cruz está ali o caminho da construção de uma nova sociedade, que é o caminho da entrega, ou seja, o caminho dessa, e aqui essa entrega da cruz está profundamente relacionada àquele gesto que não tivemos ontem, mas que estava no Evangelho de ontem, de Jesus, que se abaixava para servir os demais. A cruz, para nós, é esse convite a servirmos o próximo, a amarmos o próximo, a fazermos ao próximo aquilo que gostaríamos de fazer para nós mesmos, que Ele fizesse para nós mesmos. Por isso, irmãos, que essa celebração nos encha de esperança. Aqui hoje, diante da cruz, Deus morrendo por nós, entregando-se por nós, aqui brota para nós a esperança da vitória sobre os males. Porque na cruz vence-se os males são vencidos. Aquilo que nos faz sofrer é vencido, aquilo que nos divide é vencido. Jesus, e temos a certeza de que Deus está morrendo constantemente por nós, se fazendo constantemente solidário com todos nós, para que no nosso caminhar jamais nos desviemos desse caminho que de fato nos leva a vivermos segundo a vontade do Pai, conforme o projeto do Pai, que é um projeto para que todos nós sejamos irmãos e irmãs, e nos ajudemos uns aos outros, especialmente aos mais fracos, aos mais debilitados. Eis como esse dia maravilhoso para nós. Eis a grande mensagem desse dia para todos nós, para a nossa renovação de nossas famílias, nossas comunidades, de toda a nossa sociedade. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pela sua Santa Cruz. Neste momento, nós passamos para uma outra parte dessa celebração, que é quando a igreja se volta para todo mundo e reza. E desta forma vai associando a Jesus, ao mistério da cruz, muitas situações que nós queremos que sejam transformadas. Rezamos por povos, rezamos pela conversão, para que para que esse projeto de Deus, para que sejamos uma grande família, unidos pela com gestos de fraternidade e solidariedade, cada vez seja uma realidade, cada vez mais seja uma autêntica realidade entre nós. Por isso aqui rezamos com muita fé, trazendo neste momento várias situações do nosso mundo. Irmãos e irmãs, a salvação de Cristo é oferecida a todos. Conscientes dessa verdade, rezemos por todos os povos e nações, para que ressuscitem para uma vida nova. Então, primeiramente, rezamos pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé
e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos agora então pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente de sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso arcebispo Odilo e seus bispos auxiliares, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificastes e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade e na sua aliança,
e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras, as obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes. Que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirige o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam. Que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo o erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos,
vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezamos também, queremos rezar de maneira especial por todos aqueles mais intensamente atingidos por essa pandemia, por aqueles que se encontram adoentados, já nos leitos dos hospitais, com as dificuldades, com os sintomas próprios dessa doença. Sabemos que muitos desses aí, esses sintomas são irreversíveis, um momento de sofrimento, tanto para esses que estão nos hospitais, como por suas famílias, pelas famílias desses irmãos e irmãs. E rezamos também por todos aqueles que estão aí lutando pela vida desses nossos irmãos no sistema de saúde. Lembremos de todos eles nesse momento. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus nosso Senhor conceda a cura aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Terminado esse momento dessas orações universais, que são belíssimas, quando a igreja então estende o seu olhar para toda a sociedade, do mundo todo, e associa todas aquelas dificuldades e algumas situações que requerem conversão à cruz de Jesus. E neste momento, então, passamos para o momento propriamente da adoração da Santa Cruz. As orações precederam esse momento, que durante esse momento de adoração, que será feito aqui de uma forma ritual, na nossa celebração, que você que está aí, né, nos acompanhando através dessa transmissão, também faça o seu momento de adoração. Coloque neste momento, traga a este momento aquelas situações de cruz, né, de cruzes, né, na tua vida, na tua família, na nossa sociedade. Especialmente rezamos agora nesses momentos todos por aqueles que sofrem na nossa sociedade em virtude, né, de tudo aquilo que tem nos proporcionado esta pandemia. Um momento difícil para todos nós, mas sabemos que com esse, né, que deu sua vida por nós na cruz, ali se fez solidário para nos salvar, nós vamos vamos passar por esse momento agarrados a Ele, com a força dEle, com o seu consolo. Então agora façamos o momento da adoração da Santa Cruz.
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Povo meu, que te fizeram, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, o que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós, Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doce eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós,
dizem que te contristei, porque a morte me entregaste. Em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Vejo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Vejo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu, belíssimo esposo, escolhido
terceira parte desta celebração é o rito da comunhão. A igreja neste dia, ela está recolhida, contemplando o mistério da cruz do Senhor. Por isso não celebra a Eucaristia, mas nós temos o rito da comunhão e vamos iniciá-lo pela oração que nosso Senhor nos deixou. Então rezemos todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue, que eu vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes são todos aqueles convidados para a comunhão com o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, o pão é meu corpo imolado por vós, perdão para todo pecado. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu sangue e meu corpo que dou. Viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Vou partir, deixo meu testamento. Vivei no amor, eis o meu mandamento. Comei,
preparar a ceia na casa do Pai. Irei ao Pai, sinto a vossa tristeza. Porém, no céu vos preparo outra mesa. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembro que essa celebração, nós estamos então no dia da morte, contemplando a morte de Jesus. Iniciou-se com silêncio e terminará também de uma forma silenciosa. Teremos só uma oração de bênção. Mas você que é da Moca, que é aqui da nossa paróquia, eu lembro que a partir das 7 horas nós também faremos uma via sacra aqui pelas nossas ruas. Desta vez, adaptando a nossa atual realidade, vamos de carro. Então, me parece que já foi feita a divulgação. Quem quiser tomar parte, então, venha aqui às 7 horas, quando sairemos em procissão de carros e vamos, então, parando em alguns pontos aqui da nossa Moca, para que assim rezemos as estações que compõem a Via Sacra. Via Sacra nos ajudam a contemplar o mistério dessa entrega de Nosso Senhor em prol de nossa vida, para nossa salvação. Um dia que recebemos essa grande alegria, somos salvos de Jesus, Ele está conosco, caminha conosco e nos abraça de maneira especial nas horas das nossas dificuldades e em nosso sofrer. Oremos. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.